nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como... Videocliques hoje com duas feras do frescobol, as campeãs mundiais Silvia Silva Oliveira e Camila Sayuri. De onde surgiu essa paixão pelo frescobol? Boa noite. Bom, a paixão pelo frescobol surgiu quando eu vi, né, duas mulheres, mais ou menos de aproximadamente 40 anos de idade, em excelente forma física, né, jogando numa praia no Rio de Janeiro. E eu fiquei muito impressionada, porque até o momento eu só praticava esportes na escola, né? E eu fiquei um tempo sem praticar nenhuma atividade, porque eu já estava com uma determinada idade, já tinha me formado, né, no colegial e tal. E trabalhava, né? Não estudava, só trabalhava na época. E vi que era uma forma muito saudável, né, de praticar um esporte e também fazer um exercício físico. Então, essas duas mulheres, né, o nome de uma delas é Rosa e o nome da outra é Iolete, né? As duas no momento não estão jogando, mas elas que me inspiraram a jogar frescobol. Bom, eu nasci, fui criada no Rio de Janeiro, né? Então, desde que eu me entendo por gente, eu fui criada em praia. Então, eu sempre via, né, o esporte sendo praticado em beira d'água. E eu sempre gostei muito de esporte, desde muito nova, né? Então, eu tinha um grupo de amigos, né, que eu frequentava a Praia de Ipanema, e a gente sempre se reunia para jogar, né? Então, eu comecei assim, comprando duas raquetes, né, antigas, e comecei a jogar por brincadeira, por diversão, com amigos, né? E desde então não parei mais. Quanto tempo vem essa prática do esporte, do frescobol? Então, a minha prática do frescobol já vem de um bom tempo, desde adolescente, né? Mas de competição, de profissionalismo em competição, foi desde 2011, de 2011 para cá. Mas eu já conheço o frescobol já há um bom tempinho. Silvia já tem um bom tempo e você já está no frescobol como profissional. Bom, como profissional mesmo, não é a mesma quantidade de anos que eu jogo, né? Eu comecei a jogar em 1996, que nessa época não existiam muitos campeonatos, não existiam muitas participações femininas, né? Mas, como eu te disse, eu fiquei encantada pela participação dessas mulheres que eu vi e eu resolvi jogar, né? Então, eu estou já jogando desde essa época, né? E até hoje. Profissionalmente, mais ou menos, eu jogo tem uns 15 anos, né? Porque desde então... assim, o jogo ficou foi um pouco mais levado a sério, né? Então, surgiram as associações, surgiram as federações, né? Antes das associações e das federações, era sempre um organizador de eventos que fazia, né, os eventos. Agora não. Agora, os eventos são realizados através das associações e das federações respectivas dos seus estados, né? Pelo menos no Brasil, né? Assim. E como surgiu a dupla Silvia e Camila? Bom, a gente joga junto desde 2012, né? Na verdade, ela fazia anteriormente parceria com uma grande amiga nossa, que é uma atleta de Macaé, a Tânia, né? E só que elas moram em cidades distantes um pouquinho lá, uma da outra. E como eu moro na mesma cidade que a Silvia e treinava no mesmo lugar onde ela treina, surgiu esse convite, né? Essa honra desse convite feito por ela, para a gente começar a fazer uma parceria. E daí, desde 2012, a gente está juntas até agora. Quais foram as vitórias conquistadas? Então, mundialmente, nós participamos agora em março de 2015, foi o primeiro mundial de frescobol que aconteceu no México, em Playa del Carmen, né? Tivemos a participação de diversos países, né?
e fomos abençoadas aí com esse título de campeã mundial na categoria feminina, né? Tivemos assim várias duplas concorrentes fortes e graças a Deus a gente conseguiu voltar para casa com o primeiro lugar. Então o mundial mesmo foi o nosso maior título, a nossa maior conquista, né? Mas nós temos também já alguns outros títulos nacionais, né? Temos lá no Rio de Janeiro, né? Nós somos, na verdade, bicampeões em 2013 e 2014 no circuito chamado Fest Verão em Macaé, é uma cidade no Rio de Janeiro, né? E em Copacabana também, que é um circuito que sempre acontece em dezembro. Nós já conquistamos 2 campeonatos seguidos, né? 2013 e 2014. Tivemos agora o último, que foi em comemoração aos 70 anos de frescobol. Esse campeonato ele foi realizado pela Federação de Frescobol do Estado do Rio de Janeiro, chama-se FEFERJ, tá? Que é uma federação muito importante para a gente, e a gente ficamos em primeiro lugar, né? E tem outros também, mas a gente assim... Conquistas, não dá para citar todas, né? Graças a No Deus. individual também tiveram conquistas. Tivemos algumas vitórias, né, assim, individualmente, tanto a Camila quanto eu, porque existem mais de 2 categorias, né, no frescobol. E nós participamos de 2 categorias, que é a categoria mista, na qual nós jogamos com um parceiro masculino, e na feminina que nós 2 jogamos, né? Então, individualmente falando, eu já acumulei, nesse caso, né, dois campeonatos pela Associação Brasileira de Frescobol e conquistei o título de rainha da praia e rainha do frescobol, né, por 2 anos seguidos. Então, estou muito feliz com esse título e também fui campeã mundial na categoria mista, com o meu parceiro Newton Oliveira, que não veio conosco, né, para cá. Ele ficou em 2º lugar no Campeonato Mundial no México, com o parceiro dele, Marcos. Mas fiquei muito feliz por ter conseguido ganhar. A minha maior conquista foi realmente o Campeonato Mundial no México, né, que foi o primeiro campeonato mundial do frescobol. Foi show mesmo, vocês campeãs mundiais e no Brasil também, individualmente falando. É verdade, é verdade. Eu fui rainha da praia, né? E esse torneio de rainha é muito legal, porque reúne o ranking, as 10 melhores jogadoras, e elas disputam, né, na verdade, essa coroa. Né? O fato de chegar nas 10 melhores Sim, já é uma conquista muito já é uma grande, conquista. porque temos grandes atletas lá no Brasil, né? Então, para mim, ter ficado em 3º lugar foi uma honra. E vocês poderiam falar pra gente quais, assim, os próximos campeonatos nacionais, mundiais que vocês vão participar? Então, nós, na verdade, temos um calendário que ele é feito pela ABRAF, que é a Associação Brasileira de Frescobol, né? Então, na verdade, ela desde o início do ano começa em janeiro, né? E a ABRAF ela já lança todo o calendário de competições, né? Nós agora vamos participar em 22 e 23 de agosto da etapa em Olinda, realizado pela FEPAF, que é a Federação de Pernambuco, né? Que tem a Isabel, que é uma atleta também, é organizadora do evento, muito competente, né? Isabel Versosa. Então, nós vamos participar desse torneio em Recife, em Olinda, agora em agosto. Setembro tem o campeonato em Vitória, na Praia de Camburi, né? E depois de setembro, acho que outubro é Rio das Ostras, se eu não me engano, também que é um interior lá região dos Lagos do Rio de Janeiro, né? Novembro, Natal, Rio Grande do Norte, né? E finalizando dezembro com a etapa de Copacabana, que é a etapa chave de ouro, né? Que é onde o frescobol ele foi criado, né? Ele foi tombado como patrimônio material do Rio de Janeiro. Então, a Associação Brasileira de Frescobol, ela sempre finaliza os torneios pela praia onde foi fundada o nosso esporte, né? Então, finaliza com a etapa em Copacabana, né?
Qual país que vocês acham que é um forte concorrente na disputa? Olha, eu acho, assim, na minha opinião, eu acho que Itália, ela apresentou uma jogadora muito boa, né, a Francisca, e acho que um outro país, A Grécia a também. Grécia, a Grécia é um também, país Grécia também muito forte. É um país que a gente, assim, na verdade, eles estão trazendo um mecanismo novo de avaliação das competições, que foi muito interessante para nós brasileiros, né? E eu espero que realmente isso consiga ser adaptado, né? Porque hoje em dia nas competições nós temos juízes, né? São 3 juízes que avaliam as apresentações. E no mundial a gente conseguiu ser avaliado por uma máquina, né? Que foi na verdade 50%, né? Que foram os ataques, né? Mas já é um avanço para o nosso esporte, né? E isso foi trazido pelos gregos, né? E que também são muito potentes e a gente espera que as coisas comecem a crescer. O Japão agora que está entrando, né? Então também futuramente a gente espera que as coisas eles comecem também a ser um país de grande disputa com os torneios, né? Mas é isso, acho que a Grécia e a Itália eles estão hoje muito fortes, muito fortes. Através de que órgão veio o convite para participar desse evento no Japão? Assim, o órgão foi a Associação de Frescobol do Japão, né? Eles participaram, levaram um grupo para o México, para o Mundial, se interessaram muito pela organização do evento, né? E resolveram trazer o frescobol para o Japão. E aí, então, através dessa competição do México, que surgiu o convite, porque como nós fomos campeãs lá, né? E eu também, no caso, fui campeã na mista, eles queriam trazer as campeãs para poder fazer uma apresentação aqui, né? Para que os participantes do evento pudessem ver o que era o frescobol radical, né? Porque como eles são iniciantes, como eles estão aprendendo agora, eles não têm aquela agressividade que o frescobol de competição profissional tem, né? Então eles competiram, mas eu pude observar, como um profissional de educação física, eu pude observar através das nossas orientações que os japoneses eles têm uma capacidade muito grande, muito fácil para eles manusear a raquete, a ferramenta na qual nós usamos, né? Então nós usamos a raquete do lado dominante, né? No caso eu sou destra, então eu uso a raquete do lado direito. Mas quando eu vou executar algum movimento do meu lado esquerdo, esse movimento não sai perfeito, né? Eu tenho que treinar muito para que eu possa trocar de mão, eu possa executar um movimento chamado backhand, que você bate por a parte de trás da raquete. E eles, sendo iniciantes, eu pude observar que na primeira instrução que eu dava, eles conseguiam fazer o movimento de primeira, mesmo com o lado esquerdo, que é um lado que não é dominante. Então, eles trabalham muito no cotidiano deles esse outro lado que não é o lado dominante. Então, por isso a facilidade com raquetes, né? Que os japoneses têm uma facilidade muito grande no esporte de raquete, né? Então, eles estudam os movimentos. Esse torneio do Mundial, né, foi um grupo de 6 ou 7 japoneses, inclusive o presidente da associação, que é o Kendi, né, ele estava presente. Então eles ficavam o tempo todo observando como os brasileiros jogavam. Então isso para nós foi uma honra, porque a gente pôde mostrar para eles mais ou menos como é que se joga o frescobol brasileiro, né? Então, alguns atletas da categoria masculina, né, que é uma categoria um pouco mais agressiva, né, mais forte, são jogos belíssimos, e puderam ensinar para um desses japoneses, que inclusive foi o campeão do Open que teve aqui no Japão, né, que é o Taka, né, um amigo querido nosso. Então, ele foi campeão com a ajuda não só nossa, mas também de um atleta lá do Rio, que é o Marquinhos, que é o Marcos Vinícius, de Niterói, né? Então, um grande atleta também. Então, assim, a gente procurou sempre ajudá-los da melhor forma para que eles pudessem estar
aperfeiçoando cada vez mais. E foi isso que eles fizeram. O Mundial aconteceu em março e esse menino ele foi campeão agora em agosto e assim, a gente vê um futuro brilhante para ele, né? E para outros também, para outros jogadores aqui também. Mas é isso que a gente gostaria de destacar, que é a determinação e a garra que os japoneses têm, que realmente isso nos surpreende. Vamos aguardar as próximas competições do Mundial. E além desse sucesso da dupla Silvia e Camila, vocês têm assim uma parceria em outras atividades assim no esporte? No esporte? Olha, de vez em quando nós jogamos um outro esporte que é chamado beach tennis, né? No esporte, acho que só esse mesmo, né? O beach tennis. Complementando o que ela está dizendo, a gente também tem uma associação de frescobol, né? Associação de Frescobol do Estado do Rio de Janeiro. A sede dela é na Praia de Copacabana, na Bolívia, né? Nós somos 5 dirigentes dessa associação. E hoje, aproximadamente, a gente deve ter por volta de uns 40 associados, né? São pessoas de diversas idades, né? Que se reúnem aos finais de semana. É um espaço propício para a prática do esporte, onde os atletas também treinam, né? E se concentra o maior número de jogadores, né? Lá na Praia de Copacabana. Além dessa associação, a gente tem também a escolinha que funciona, no qual ela é a professora. E nós temos mais 2 instrutores também, né? Então é um time muito, muito forte. E cada vez mais a gente está agregando pessoas iniciantes, pessoas novas, até gente de idade, né? Querendo aprender, querendo ter uma qualidade de vida, né? Então temos essa associação e também somos madrinhas de um projeto social em São Pedro da Aldeia, chamado Coração Valente, né? Que é um projeto lindo também, que abre as portas para os novos atletas, que é o que a gente costuma sempre batalhar para isso, né? Que eu acho que o esporte ele tem que estar sempre tendo uma renovação. A gente busca sempre isso, a renovação. Então, com os projetos sociais, com as escolinhas, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir para que o nosso esporte ele seja cada vez mais divulgado. Então, essa é a nossa parceria. Além de competição, nós temos outros projetos, né? Nós temos a associação e a gente pretende aí dar continuidade nesse trabalho. No dia a dia, vocês também conciliando o trabalho, esporte, no cotidiano, qual atividade, assim, como vocês conseguem conciliar a atividade do dia a dia com toda essa correria, viagem? Complementando a pergunta anterior da parceria, né, no caso no esporte, que ela falou a respeito dos nossos projetos, no nosso cotidiano é muito importante que nós sejamos amigas, né? Essa parceria ela vem assim, você tem que resolver alguma coisa na questão da nossa associação e eu não posso estar presente. Então, aí vem a amizade junto com a parceria e resolver por mim. Eu sou, no caso, a presidente, Camila é a vice-presidente, então nós estamos muito unidas, né? Estamos muito próximas. Então, não existe muito essa coisa de presidente e vice-presidente, né? Com a gente, né? Então, o que eu resolvo, ela pode resolver também e o que ela resolve e não pode resolver, eu resolvo. Então, a gente é muito unida nesse ponto, né? Então, essa parceria com essa entidade, no caso, esse projeto, né, Coração Valente, também, assim, foi uma ideia muito legal, assim, que surgiu, porque como nós somos parceiras, nós montamos um site nosso, né, para mostrar, né, para os amigos, mostrar também para empresas, né, e Camila teve essa ideia e então a gente está trabalhando também em cima disso. Então, no cotidiano, a gente está se encontrando muito para resolver coisas do site, né? Então, qual seria o site, Silvia? Então, Camila. www.frescobolsilviacamila.com.br. Então, nesse site a gente consegue estar passando um pouco das nossas conquistas, da nossa trajetória, né, da nossa história. Tem também falando sobre esse projeto, né, que é muito importante. E eu acho que é isso. A gente está buscando sempre... O principal é colocar o frescobol, o esporte frescobol,
para que ele seja valorizado, para que ele seja visto de uma forma profissional, né? Porque existem muito atletas de nível, de competição, que é o que a gente faz, a gente se dedica, a gente realmente treina, né? Não é fácil, né? Não é um jogo fácil, é difícil. Treino diário, quantas horas? No nosso caso, a gente treina mais aos fins de semana, né? Mas em épocas de competições, assim, a gente procura sempre treinar também alguns dias de semana. Mas não é fácil, realmente é o que eu falo, é uma apresentação e tem que ter um entrosamento, né? Uma depende da outra, essa é a finalidade do esporte, né? Então, se você não tiver um treino, não tiver uma determinação, né? Concentração, fica difícil. Então, são coisas que acho que no esporte todo mundo tem que ter isso, né? Tem que ser concentração, tem que ter determinação, e isso é muito importante, né? Essas são algumas dicas. Você tem mais algumas dicas para passar, assim, para quem está começando, quem ama o esporte, o frescobol? Olha, a minha dica para quem está começando, né, é para que essa pessoa pratique, né, o máximo que puder. Quando você está iniciando qualquer atividade, é importante que você coloque em prática mesmo, que você jogue o máximo que você puder durante a semana. Se você tem 1, 2 ou 3 finais de semana, não importa. Quanto mais você jogar e quanto com mais pessoas você jogar, não importa se essa pessoa joga mais do que você. Se ela jogar menos do que você, é até melhor, porque você tem que se esforçar um pouco mais para que a bola seja mantida no ar. Porque o frescobol, quando ele foi inventado, ele foi inventado por um jogador de tênis, né, que jogava tênis na praia. E esse jogador, a intenção desse jogador era fazer com que ele e os amigos tivessem uma atividade para fazer na praia, né? Que não fosse na quadra. Então, foi a partir daí que Lion Pontes fez com que o esporte surgisse na praia de Copacabana. Mas um escritor, jornalista, uma pessoa muito influente no Rio de Janeiro, que foi o Milor Fernandes, ele já dizia que o frescobol é um esporte que não é um esporte para ser jogado um contra o outro, e sim um com o outro, né? Que o objetivo era manter a bola no ar e se divertir. Então, o nosso maior sonho hoje com o frescobol moderno a gente não quer que essa filosofia morra, né? A gente quer que as pessoas que gostam de competir, que são consideradas atletas, a gente quer que essas pessoas sejam realmente, como Camila falou, valorizadas como atletas verdadeiros, né? Isso porque a gente se dedica, a gente pega parte do nosso tempo, porque nós somos pessoas que temos a nossa vida normal, nós trabalhamos, eu dou aula, Camila é administradora, então nós queremos ser valorizadas como atletas, né? Porque a gente se dedica para isso, né? Então esse é o nosso sonho. Lembrando que assim, o frescobol ele tem dois lados, né? É o lado da diversão, que ele é jogado em beira d'água, né? Hoje em dia, pelo menos no Rio de Janeiro, e algumas praias também de outros esportes, não pode ser praticado assim em local livre, por causa de crianças e pessoas, então tem que ser jogado num lugar propício. Mas existe também um frescobol, que é um frescobol mais livre, um frescobol sem ser competitivo. Nós temos muito adeptos a esse tipo de frescobol, que também valoriza muito. A gente também pode-se dizer que são atletas também, são pessoas que gostam de praticar, não competem, mas gostam de jogar, né? Então, estão jogando o frescobol, né? Então, e tem o outro grupo, que é o grupo que a gente, né, se concentra, né, participa, que é o grupo de frescobol de competição, né? Então, existe realmente essa diferença, né? O esporte, lógico, é o mesmo, mas os objetivos são diferentes, porque para quem está em competição, você tem que realmente se dedicar, né? Você tem que treinar, porque os jogos são diferentes de um jogo de diversão, né? Então,
Mas a gente está muito feliz, porque cada vez mais o esporte está sendo difundido, ele está crescendo, né? As pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer realmente como é que funciona uma competição, né? E eu tenho certeza que daqui para frente as coisas vão começar a aumentar e, se Deus quiser, a gente vai conseguir colocar o frescobol como um esporte olímpico. Esse é o nosso sonho. Eu gostaria muito de agradecer à Associação de Frescobol aqui do Japão, a JFBA, que é o presidente Kendi, né? E tem os outros integrantes, que é o Ryo e o Taka, né? Por essa oportunidade de estar trazendo a gente aqui para estar representando o Brasil, né? Fizemos uma apresentação para eles e foi uma competição interna, um Open, o primeiro Open, né, do Japão, que foram feitos pelos japoneses. E foi um evento comemorativo aos 120 anos de amizade entre o Brasil e o Japão, né? Então foi assim fantástico, né? E além dessa amizade dos 120 anos, está sendo a integração do frescobol aqui no Japão, né? Então, a partir de agora, eles já conhecem, já sabem o que é o esporte, né? E já estão se dedicando, já está tendo escolinha, inclusive lá em Miura, né, que é onde foi o evento, em Kanagawa, né, e a gente espera que isso continue e que não só em Miura, mas como em outras praias aqui do Japão, a gente possa estar vendo também o crescimento do esporte, né, e o que depender da gente, a gente vai estar aí com essa união, podendo trocar informações e tentando ajudar aí da melhor forma possível, e se Deus quiser, ano que vem a gente possa estar aqui novamente divulgando. Agora a febre é o futebol, mas agora com a Camila e a Silvia no Japão trazendo frescobol, a febre vai se tornar agora o frescobol entre os jovens, crianças, adultos, idosos. Idosos, crianças, adolescentes, todo mundo pode praticar o esporte, não tem idade, não tem, sabe, não tem limite, todo mundo. Uma pessoa que gosta de praia, pode ser jogado também em lugar fechado, né? Mas assim, o esporte ele traz qualidade de vida para a pessoa, você trabalha a coordenação motora, reflexo, então eu aconselho a todos a jogarem frescobol, pelo menos a tentarem, a praticarem, porque é um esporte realmente apaixonante. Só uma dica para complementar o que a Camila falou. É importantíssimo que as pessoas se movimentem, né? Escolham um esporte e pratiquem esse esporte, mesmo que seja para o lazer, né? Aos finais de semana. Mas só uma dica para quem está começando agora, que não entende muito o que é o esporte. Se você for praticar esporte, no caso o frescobol, sempre escolha um momento assim mais agradável, porque é um esporte praticado na praia. Então, procure praticar em horários mais que o sol esteja mais ameno, né? E de preferência com roupas leves, né? E a cada 20 minutos, de preferência, tem que se hidratar, tem que beber uma água, beber um isotônico, porque é muito importante. Pessoas de qualquer idade, como Camila falou, podem praticar, mas é importante que você procure jogar e também se observar. Se você sentir que você está ficando ofegante, né, ou que você está ficando tonto, alguma coisa parecida, você tem que procurar justamente se hidratar e procurar jogar num período no máximo 30 minutos, né, que eu acho que é mais saudável. Essa é a minha dica para quem está começando. É a primeira vez que você vem ao Japão? Olha, é a primeira vez que eu venho ao Japão, realmente. E o que você está achando de tudo aqui? Olha, eu tô achando assim fantástico, porque é a primeira vez de tudo, né? Assim, só não vou falar que é a primeira vez que eu comi sushi, porque a minha amiga aqui, ela tinha um restaurante, né, de comida japonesa. Então ela me apresentou há menos de um ano a comida japonesa. Então eu nem comida mesmo japonesa eu comia há um tempo atrás, né? Então tudo pra mim tá sendo assim novidade mesmo. E eu tô adorando. Alguma É fantástico, né? Não tem como não gostar, né? Eu realmente já venho, já é
sei lá, acho que é a 5ª vez que eu venho ao Japão. Todos os anos você praticamente. Anos, né? Meus pais, eles moram aqui no Japão, né? Eles trabalham aqui são donos do restaurante Sapucaí, que a Clix já conhece, todo mundo aqui no Japão já conhece, né? Então, também eu acabo vindo visitá-los, né? Então, não tem como não gostar. Cada vez que eu venho, eu me surpreendo com alguma coisa diferente. Impressionante. O que você achou assim de curioso, diferente aqui no Japão? Olha, eu fiquei muito impressionada com a educação da população, né? Então, isso foi o que me deixou mais impressionada, porque conforme vai passando os anos, algumas pessoas vão relaxando um pouquinho com as gentilezas, com a cordialidade, né? Então, eu acho que tanto as crianças como os mais velhos são muito parecidos assim nessa questão, né? Então eu fiquei muito assim impressionada. Mas assim, uma coisa mais curiosa, né, é com a higiene. Eu achei que o povo japonês é bem higiênico, assim, né? A limpeza dos Exatamente, lugares, né? Exatamente. As estradas que você não vê um buraco, é impressionante, assim, né? É No verdade, lixo, você não vê um lixo na rua, a educação para atravessar a rua, então o respeito ao próximo. Então, tudo isso aqui no Japão já é cultural, né? Já é desde novinha. É fantástico mesmo. Para Camila não era novidade, né? Então, assim, tornou-se novidade no sentido de que ela ficava impressionada com a minha surpresa, né? Quando eu vi alguma coisa de novo, aí ela falava, aqui no Japão é assim, né? Nós amamos o nosso país, o Brasil é maravilhoso, né? Mas realmente é muito importante essa integração, essa visita a uma outra cultura, até para que a gente possa fazer uma integração, né? Interagir com uma outra cultura, né? Então eu achei que realmente foi fantástica essa vinda ao Japão.